importante a gente entender, afinal de contas, o que é esse medo, né? O medo, gente, ele é uma emoção básica do ser humano. Todos nós, sem exceção, sentimos medo. Sim, nós sentimos medo. Não adianta você dizer para mim que não, porque você sente. É uma emoção básica e tá tudo bem. O que não está tudo bem é o seguinte: quando esse medo começa a nos paralisar, ou seja, quando o medo impede que eu faça o que tem que ser feito, aí tem alguma coisa que não está muito certa. Porque o medo, ele precisa surgir para nos manter vivos. Porque, afinal de contas, se eu não tenho medo de nada, eu atravesso uma avenida sem olhar, eu me jogo de um precipício e tá tudo certo, afinal, eu não tenho medo, né? Então, o medo, ele é uma emoção primária, uma emoção básica, e ele existe justamente para que a gente nos mantenha vivo, para nos proteger pelo instinto da sobrevivência. Só que conforme a gente vai alimentando esse medo dentro da gente e esses pensamentos vão surgindo cada vez mais em relação ao medo, ele acaba se acumulando e começa a nos limitar de atitudes e de ações que, quando a gente racionaliza, o medo não faz sentido nenhum. Então, muitos de nós temos um medo excessivo, mas é um medo que não coloca a nossa vida em risco. A maior parte dos nossos medos não estão relacionados com a sobrevivência, pelo contrário. Afinal de contas, por exemplo, o medo da exposição. Se você expor, o que é que pode acontecer com você? Será que você pode morrer por abrir uma câmera e falar com alguém? Será que você vai morrer se você for dar uma palestra? Será que você vai morrer se você sair na rua? Então, isso que a gente precisa aprender a questionar, né? O medo, assim como a raiva, a tristeza e a alegria, todos nós sentimos, mas é importante você entender quando esse medo está extrapolando e acaba limitando as suas ações. Se a gente pegar exclusivamente o medo da exposição, a gente pode entender que tem várias raízes esse medo, entende? O medo da exposição, ele nada mais é do que uma consequência. Afinal de contas, o que está por trás desse medo da exposição? Tudo bem, eu tenho medo de me expor, mas por qual motivo você tem medo de se expor? Por que se expor para você te assusta tanto, te amedronta tanto? O que tem por trás desse medo da exposição? E é atrás dessa informação que a gente precisa ir para que a gente consiga resolver os nossos conflitos internos. Simone, mas como assim? Pensa numa árvore. A árvore, ela tem a raiz, né, que são várias ramificações assim que ficam presas no solo, não é mesmo? Todas essas ramificações têm várias possibilidades de medo que vem sustentando esse seu medo da exposição, entende? Por exemplo, geralmente o medo da exposição vem atrelado com o medo da crítica, né? Muitos de nós temos pavor de sermos criticados, de sermos julgados. Afinal de contas, se eu abrir uma live aqui no Instagram, no YouTube, se eu abrir uma câmera e fazer um vídeo, o que as pessoas podem dizer? Mas e se as pessoas começarem a criticar o que eu estou fazendo? Então, conforme eu vou me expondo, eu estou mais sujeito a críticas, e isso me assusta. A outra questão é o medo excessivo do julgamento. Eu começo a basear as minhas ações no que as pessoas estão pensando sobre mim. O maior problema é que o que as pessoas estão pensando de mim é uma imaginação da minha cabeça e não da pessoa. Então eu fico assim, nossa, mas fulano deve estar pensando isso, fulano deve estar falando. É imaginação, gente. Esse medo, ele não existe, esse julgamento você não sabe. A não ser que alguém chegue para você e diga, né? Olha, isso. Mas vamos partir do princípio que alguém te critique de fato, né? Então, você postou um vídeo, por exemplo, ou você falou algo no seu trabalho, numa reunião de trabalho, você se expôs e você acabou sendo criticado ou criticada. Para pensar. No primeiro momento, essa crítica faz sentido ou não faz sentido? Porque muitas vezes a gente critica e a gente julga e aquilo não faz sentido nenhum. Né? Então, se a crítica faz sentido na minha vida, eu vou parar e vou observar. Quem me criticou é uma pessoa que construiu algo na vida dela? Essa pessoa que vem me criticando, ela realmente tem um respaldo para fazer essa crítica?
Ela tem um know-how, ela tem um conhecimento suficiente para criticar sobre aquilo que eu estou fazendo ou estou falando? Se sim, eu preciso também prestar atenção, né? Por que aquela informação chegou até mim? Mas geralmente quem critica muito, quem julga muito, são pessoas que não construíram absolutamente nada, né? Então essas pessoas que saem aí nas redes sociais criticando e a gente vem vivendo um cenário terrível na internet, nas redes sociais, em relação a críticas, né? Que as pessoas se sentem no direito de dizer o que elas quiserem nos comentários, enfim. Então a gente precisa pensar, né? Se faz sentido eu me chatear? O que essa pessoa pensa, o que essa pessoa diz, não é sobre mim, gente. É sobre ela. Então eu preciso tomar um cuidado, né? O meu medo de exposição é excessivo ou faz sentido? Porque a gente tem essa capacidade de avaliar, a gente precisa usar esse critério avaliativo. Outro medo que está muito, muito enraizado com o medo da exposição é o medo do pertencimento. Desde que o mundo é mundo, o homem, o ser humano, ele busca pelo pertencimento. A gente tem uma necessidade de pertencer a algo, a grupos, a culturas, a ideologias, muitas vezes a religiões, e tá tudo bem. Não tem nada de errado você querer pertencer. Mas muitas vezes a busca por esse pertencimento faz com que eu me amedronte, faz com que eu me esconda por trás de uma máscara, por trás de uma armadura e viva uma vida que as pessoas estão esperando de mim. Porque afinal de contas, se eu me exponho aqui na internet para vocês, por exemplo, e aí eu dou uma opinião que eu desagrado vocês. Muito provavelmente eu vou ser julgada, criticada pela exposição que eu gerei, certo? E aí vem o medo do pertencimento. Se eu falar o que eu penso, se eu dizer o que eu penso, eu posso não mais pertencer a isso daqui. Só que aí tem uma grande diferença: a identidade. Quando eu sei quem eu sou, quando eu não tenho dúvida de quem eu sou, essa busca pelo pertencimento fica mais leve. O porquê que ela fica mais leve? Porque eu vou buscar pertencer a grupos, a ambientes que têm o mesmo nível de valores que eu tenho. Pessoas que pensam da mesma forma que eu penso. As minhas redes sociais são expostas, eu tenho um canal aberto no YouTube e no Instagram. Eu estou sujeita à crítica o tempo todo. E tá tudo bem, as pessoas têm o direito. Isso diz mais delas do que de mim. O que não dá é para eu ficar ferida com essas críticas. O que a pessoa diz de mim é uma interpretação dela sobre aquele assunto, não é sobre mim. Né? Então, eu preciso ter essa convicção. Então, quando esse medo da exposição começa a se aflorar demais e tomar conta das nossas ações, é porque a gente está extremamente fragilizado internamente. Então, precisa do autoconhecimento para que você possa entender o medo de não se sentir pertencido. Mas, criatura, você quer se sentir pertencido a um grupo que não faz sentido na sua vida, um grupo que não tem os mesmos valores, os mesmos princípios. Ou talvez você quer continuar pertencendo a um grupo que você não é quem você é. Você só finge ser aquela pessoa para caber naquele mundo, naquele contexto. Você vem abrindo mão de quem você é para viver uma vida que as pessoas esperam que você viva. E uma hora essa conta vai chegar e vai chegar com força. Outra situação, né, outra raiz do medo da exposição é o medo de não ser amado. Então, muitas vezes, eu tenho a ideia, a falsa ideia, a suposição de que se eu me expor e as pessoas não gostarem de mim, eu não vou me sentir amado. Então, eu prefiro ficar recolhida no meu canto, quietinha, porque a partir do momento que eu deixo de dar minha opinião, que eu deixo de aparecer, que eu deixo de manifestar a forma que eu penso, o que que acontece? Tá tudo certo. As pessoas amam a Simone. É lógico, a Simone vive quieta, sem falar nada, as pessoas me adoram. Mas quando a gente começa a deixar as nossas marcas no mundo, a exposição vai acontecer. As críticas vão surgir e você precisa estar preparado para isso.
Então você não vai deixar de ser amado ou de ser amada porque você está sendo exposto. Se a pessoa deixar de te amar porque você se expôs, porque você apareceu, porque você fez isso, se vestiu dessa forma ou se vestiu daquela forma, é porque a pessoa não gostava de você. Ela gostava talvez daquilo que você oferecia para ela. Quantas e quantas vezes vocês já viram, por exemplo, pessoas que têm uma dificuldade enorme de dizer não? E talvez você se identifique com isso. O porquê que vem essa dificuldade enorme de dizer não? Porque você passou uma vida inteira dizendo sim. Quando você começa a dizer não para as pessoas, o que acontece? Nossa, você está mudada. Nossa, você está egoísta, hein? Nossa, você não faz mais nada. Pois é, as pessoas cobram. Mas aí você tem que saber se está disposto a pagar o preço ou não. Ou você vai conseguir continuar vivendo uma vida que não é sua.